Bom dia, povo abençoado de Deus. Como está todo mundo? Tudo na benção? Passaram um bom final de semana? Todo mundo tranquilo, todo mundo debaixo das asas do Espírito Santo, debaixo da proteção de Deus. Deus, ele te conhece e Deus, ele sabe tudo ao seu respeito. Deus, ele te conhece intimamente. Não há nada que Deus não saiba. Nós, muitas vezes, achamos que Deus não vê nada, mas Deus, ele está atento a tudo. Passe um mosquito na nossa frente que Deus sabe exatamente a hora que ele passou. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que Jesus está às portas. Ele bate. Se você abrir, ele vai entrar, vai sentar, conversar, orientar, vai se revelar, vai falar para você, olha, eu estou aqui para ajudar você, para te dar capacidade, entendimento para você poder resolver as suas causas, ok? Mateus 1:21 diz que ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando o anjo Gabriel visitou Maria em Nazaré, na Galiléia, anunciando que ela seria mãe do Salvador, deixou claro qual seria o seu nome. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas 1:31. 3 meses depois, quando José fugia para não infamar Maria, o anjo do Senhor ordenou-lhe que a recebesse, pois o que nela estava sendo gerado era obra do Espírito Santo. Mateus 1:21. Novamente o anjo do Senhor deixou claro qual seria o nome do menino. Ele porás o nome de Jesus, e esclareceu, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando Jesus nasceu, o anjo do Senhor visitou os pastores de Belém e lhe disse que não tivesse medo, porque aquela noite havia nascido o Salvador. Há poder no nome de Jesus para salvar o pecador. Pedro exclamou: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Só Jesus salva. Ele é a porta do céu, o caminho para Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o pão que desceu do céu, o pão da vida para os famintos. Ele é a água da vida. A quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ele é o caminho de volta para Deus. Ele é o Salvador do mundo. Então nós vemos aqui a obra do Espírito Santo. Irmãos, em Gênesis capítulo 1 diz que o Espírito Santo de Deus, ele bailava sobre as águas, porque a terra era sem forma e vazia. Após Deus fazer sua manifestação da sua criação, de tudo que ele realizou, nós vemos que no Novo Testamento, Jesus aparece, né, através de uma mulher chamada Maria, né, mulher virgem, a qual foi escolhida ali naquela terra, naquela cidade, para ser mãe do Salvador Jesus. E o anjo deixou bem claro. É interessante que quando Deus manda o anjo vir falar com alguém, ele deixa as coisas bem esclarecidas, sem sombra de dúvida e sem sombra de variações. Então as coisas de Deus não existem. Não existe embaraço, não existe dúvida, não existe nada que possa te atrapalhar, porque o anjo Gabriel, quando visitou Maria em Nazaré, na Galiléia, anunciando que ela seria mãe do Salvador, ele deixou claro que o seu nome seria Jesus. Você vai conceder, vai dar à luz a um filho a quem chamarás de Jesus. Então aquele anjo anunciou que ela ficaria grávida.
O anjo do Senhor, ele é anunciador das boas novas. Ele anuncia. O Senhor mandou 2 anjos entrar em Sodoma e Gomorra para tirar Ló daquela cidade. Irmãos, quando a gente ora, quando a gente se disponibiliza, quando a gente se entrega, quando a gente se lança no regaço de Deus, ao pé da cruz, você não pode desistir jamais dos seus propósitos, das suas orações, de você ver a sua família, de você ver a sua casa, de você ver a sua tudo em seu redor transformado. Mas para isso tem que haver dedicação na oração, porque a oração é aonde a gente se aproxima de Deus, é através da oração. O Espírito Santo, novamente, o anjo do Senhor deixou claro que seria o nome do menino e lhe porás o nome de Jesus. Então Jesus salva, ele é a porta do céu, o caminho para Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o pão que desceu do céu, o pão da vida para os famintos. Ele é a água da vida, a quem beber dessa água nunca mais terá sede. Foi ele que falou para aquela mulher: se você beber dessa água, você nunca mais voltará a ter sede. Então, se você ouvir a palavra de Deus, né? Se você ouvir a palavra de Deus, o rei Ezequias, ele ouviu o que havia acontecido, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco, em sinal de tristeza e sofrimento, foi ao templo do Senhor. Quando ele recebeu aqui uma notícia que não foi nada boa, ele ouviu o que havia acontecido. Ele entrou para o templo, rasgou suas vestes e vestiu-se de pano de saco e deitou-se em cinza. Em sentido de quê? De se humilhar diante do Senhor. Se humilhar diante do Senhor é você entrar dentro do seu quarto. Você pode vestir roupa de saco, se deitar em cinza, mas você não é para andar exposto por aí, dizendo que você está vestido de saco em sentido de humilhação. Você não precisa mostrar para ninguém o que você está fazendo. Você só precisa chamar a atenção de uma pessoa de Deus, né? Então você entra para o seu quarto, ou entra para a sua igreja, fecha a porta, se tranque e ali você vai se humilhar. Você vai rasgar suas vestes, né? E você vai se humilhar diante de Deus e você vai apresentar a Deus as coisas que estão acontecendo na sua vida. Porque hoje em dia as pessoas não ganham as guerras, batalha pertence ao Senhor, porque elas se mostram demais, querem se mostrar demais, querem mostrar para todo mundo o que estão fazendo. Você tem que mostrar para Deus, você tem que ser uma pessoa inteligente. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Só que não existe essas pessoas simples nem prudente como as serpentes. As pessoas hoje estão fazendo as coisas porque querem aparecer. Não, eu já disse, ninguém tem que aparecer para ninguém. Você tem que diminuir e você tem que aparecer através de Deus. Ele é que tem que te levantar. Ele é que tem que se favorecer em seu favor. Para se ganhar uma batalha espiritual, nós não precisamos de armas físicas, nós só precisamos de uma arma. Vestir a couraça da justiça, colocar o cinto da verdade, o capacete da salvação, a sandália da paz do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, né? E pedir a Deus o cinturão da verdade e capacitar, para que Deus nos capacite para que a gente possamos enfrentar qualquer batalha que esteja travando contra as nossas vidas. Então, Pai, muito obrigado. Que nessa manhã o Senhor possa abençoar teu povo, abençoar as irmãs que estão aí precisando de receber cura, receber milagre, receber restauração, pessoas que estão com seus casamentos frustrados, casamentos abalados,
casamento a ponto de um divórcio, pessoas que não já sabem mais o que fazer, nem como lidar com essa situação, pessoas que já fizeram de tudo, mas até agora não tiveram nenhuma resposta favorecida ao seu favor, pessoas que estão buscando uma porta de emprego, mas que já bateram várias vezes nessas portas e as portas não se abriram. Eu declaro, eu determino que o Senhor venha quebrar grilhões, quebrar corrente, quebrar cadeia, despedaçar jugos e canga, fazer retroceder para as profundezas do mar do esquecimento. Como diz a palavra de Deus em Jó, que Deus falou que o Leviatã foi ele que criou, e o Leviatã só obedece a Deus. Que nessa manhã, todo principado e potestade denominador, demônio territorial, que esteja atacando na sua casa, atacando no seu território de trabalho, atacando na sua rua, eu quero ordenar que esses demônios sejam jogados nas profundezas do mar, sem ter direito de retorno. Você que sofre de uma enfermidade, uma enfermidade mental, uma enfermidade espiritual, você que tem problemas de raciocínio, você que não consegue mais discernir, você que já não consegue mais ter a capacidade de saber o que é bom e o que é errado, Deus dará capacidade, entendimento, para que você saiba como orar, como batalhar e como vencer essas guerras. O rei Josafá, ele não teve que guerrear, somente o Senhor batalhou por ele, pelejou por ele e foi na frente dele. A única arma que Josafá usou foi o louvor para confundir e desbaratar os inimigos que estavam vindo contra ele e contra aquela nação. Então, nesta manhã de hoje, use a arma do louvor, glorifique a Deus, porque Ele é soberano, Ele é Deus e fora dele não há outro. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o pão descido do céu, Ele é a água viva. Se você beber dessa água, nunca mais você tornará a ter sede. Então beba da água do Espírito, beba da água pura, cristalina. Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar dessa tristeza no seu coração, dessa ansiedade, desse transtorno de pensamento, que você tem transtorno de pensamento, você pensa muitas coisas e a maioria das coisas que você pensa não é correta, não é certa, você está vivendo, irmão, como Pedro, quando estava ali, perguntou: és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Quando Pedro começou a andar sobre as águas, Pedro olhou para as circunstâncias e Pedro começou a afundar. Você está olhando para as circunstâncias e você não está tendo convicção e certeza que quem está contigo é Jesus de Nazaré. Jesus está conosco e ele diz para não temer, ele diz para não ficar apavorado, ele diz para não você ficar aí desvarido, achando que não tem solução. Mas eu quero dizer para você nessa manhã: tenha fé do tamanho de um caroço de mostarda, atravessa esse Jordão que você está enfrentando, Deus colocará você em segurança, Deus tirará você deste vale de osso seco, Deus tirará você dessa terra de Lodibar, Deus tirará você dessa Sodoma e Gomorra, a qual você está vivendo em aflição, em aflito, e Deus colocará você em um lugar seguro. Deus mudará a nossa história, porque Deus mudou as vestes de Josué, porque Satanás apresentou ali as acusações quanto um sacerdote. E nessa manhã Deus está retirando todas as acusações do inferno, mortais, destrutiva, negativa, contra a sua vida. Coloca a sua mão na sua cabeça e diga: eu não tenho nenhuma doença. Eu não tenho nenhuma doença na minha cabeça, no meu coração, nas minhas veias, nos meus neurônios, nos vasos sanguíneos. Eu não tenho diabetes, eu não tenho mais problema de coração. A minha veia está desentupida, o meu coração está renovado.
Deus está fazendo as coisas ser transformadas na minha vida, porque a partir de hoje eu vou andar sobre as águas e eu não vou olhar as circunstâncias e eu não vou naufragar. Diga para o Senhor Jesus: Senhor, o Senhor é o meu amparo, é a minha força, é a minha cidadela, com Deus saltarei muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é refinada, a palavra de Deus é pura e ela liberta, ela transforma, ela modifica. Acredite tão somente que nessa manhã de hoje Deus quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquiete e saiba que o Senhor é Deus. Deus, ele é Deus de transformação, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de cura. Quando Deus cura, está curado. Você confia no Senhor, então você vai esquecer os alaridos do adversário. Você não vai olhar mais como você olhava antes para as situações. Você vai começar a olhar de forma diferente para as coisas na sua vida. Acredite no milagre no dia de hoje. Acredite que essa semana vai se iniciar uma semana de bênção, uma semana de vitória. Ele vai suprir as tuas necessidades e vai entregar essa aliança nas suas mãos. Alguém tirou? Será devolvida. Receba a tua bênção, porque Deus está te abençoando em todas as áreas da sua vida. A chave é tua. Tome posse. Em nome de Jesus. Amém.